Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente, né, com o nosso Sigo Líder e desta vez eu tenho uma honra, né, a alegria de estar aqui com meu amigo Wagner, Dr. Wagner Oliveira, ou melhor, Carlos Wagner Bravo Bravo. Oliveira, né, fundador e diretor da Rede Primavera, uma empresa que nos enche de orgulho, sua trajetória é realmente inspiradora e nada mais justo, e até demorou para você estar aqui, né? Essa iniciativa visa mostrar esse lado até humano do empreendedor, né, para que mais pessoas, principalmente os jovens, né, possam se inspirar com esses exemplos, né, que possam se sentir validados com passagens que você já teve que enfrentar quando ainda jovem. Então, meu amigo, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. Espero que você aproveite, que você goste desse momento e sinta-se à vontade. Obrigado. Eu agradeço o convite, né? Eu fico realmente lisonjeado, né, com as suas referências. Né? É um prazer estar aqui, porque você, além de uma figura extremamente simpática enquanto figura humana, um grande causídico, né? Um grande advogado, né? E que tem um escritório que representa bastante aquilo que você pretende servir, aquilo que você pretende fazer dentro do mundo jurídico. Eu sou seu cliente e realmente fui bafejado com essa competência, com esse conhecimento naquilo que lhe foi entregue. Obrigado, meu amigo, pelas palavras, sempre com um vocabulário rico, né? Pessoal, a gente tem que subir o nível aqui porque o homem é um poeta. O Wagner, Obrigado. mas vamos começar, né? Pelas suas origens, né? Pelo princípio de tudo, né? Porque a gente percebe que lá na frente, quando o sucesso já é evidente, né? A gente percebe detalhes, pequenos pontos lá do começo da trajetória. Então é sempre importante a gente, né, iniciar, né, pelo início, pelo começo. Então nos conte um pouco como foi sua infância, onde você nasceu, qual a sua origem, né, para a gente compartilhar aqui com os nossos. Até me esqueci qual é o termo que a gente utiliza, né, com os nossos inscritos. Sim, sim, sim. Eu realmente não entendo nada disso, né? Eu Estou também. aprendendo com Eu você estou como é que começando tem agora que ter também. inscritos. Né? Na verdade, eu nasci em Propriá, né? Sim. Propriá, Sergipe, que fica ali na margem do Rio São Francisco, que é a fronteira com Alagoas, isso todo mundo sabe. Eu estou falando o óbvio. Né? E realmente eu tive uma infância, eh, vivi lá até os 10 anos e eu tive uma infância agradabilíssima, né? Foi uma infância de muita atividade lúdica, uma infância com muitos amigos, frequentando realmente um Propriá que não é hoje a cidade mudou bastante, não é? Mas era uma cidade, pelo fato de ser distante de Aracaju, não é? Porque não tinha asfalto na época, era 3 horas de viagem, no inverno 4 horas de viagem, você tinha lamaçal que ia atravessar, sempre era distante, então realmente era uma cidade mais distante de Aracaju, em tese, pela questão do acesso, do que hoje. E tinha realmente uma vida própria, né? Uma vida social muito boa, tinha um bom nível de escolaridade. Tanto que, quando fala em Propriá, eu digo sempre que eu saí de Propriá, mas Propriá não saiu de mim. Lembro a minha infância com muito detalhe, com muita coisa, tudo aquilo que eu vi, os amigos que eu deixei lá, né, que eu realmente, depois que saí, voltei muito pouco lá. E foi lá que eu nasci, nessa Propriá, uma Propriá belíssima, né? E se eu, na Bíblia de minha vida, digamos, eu indo lá para o Gênesis, que é o primeiro livro, eu diria que nesses está muito representado, né, os pais que eu tive. Realmente eu tive pais maravilhosos. A experiência de vida e o tempo tem me feito vê-los, né, como pessoas cada vez mais significantes nas bases daquilo que eu fiz, daquilo que eu sou. Né? As lições dele realmente não, como propriedade não saiu de mim, então nesse contexto de propriedade está a figura deles. Né? Cada dia mais, hoje eu tenho 73 anos, então ao longo desse tempo eu venho observando, vou caminhando e sempre observando as lições, as palavras, as atitudes, as ações e que realmente forjaram esse Wagner que você vê aqui. Me permitiram fazer, em cima dessa base que eu tive, um prédio que eu realmente, que seria o Wagner de hoje, e que eu vejo com muita
eu gosto muito daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, da forma que eu interajo. Wagner, e qual a participação ou a influência, né, que seus pais têm no Wagner de hoje, médico e empresário? É, As suas referências. foi para onde eles sempre me apontavam nas palavras, não é? Então eu tive inúmeras oportunidades de, obviamente, de ouvir, de ver atitudes serem construídas por eles, né? E que isso são, obviamente, vai formando o Wagner, né? As palavras que eles me diziam, como eu devia me comportar, como eu não deveria fazer, né? O que é, para onde eu deveria olhar, não é? Assim, são frases às vezes construídas de palavras simples, mas de muito conteúdo e Muito muita ensinamento. sapiência, Sim. que tinha realmente às vezes 5, 6, 8 palavras que dizia, era uma verdadeira enciclopédia para mim, porque aquilo você ia aplicar nos seus momentos de vida em todos os instantes. Tipo, você ser sincero, você ser honesto, você procurar ser uma boa pessoa, você ter uma preocupação com o social, você podendo ajudar, ajude, você não prejudique, você estude. Ou seja, ela te estimulou, te orientou a buscar realmente algo mais relevante para a sua vida, algo que você pudesse realmente ser senhor, né, do seu destino. E até onde isso te levou? Para Aracaju, faculdade de medicina, como é que foi esse período? Isso. Eu sou o mais velho, né, de uma família de 5 filhos, né, sou homem, o único homem, e tenho 4 irmãs, né, e na época existia o curso ginasial, e o primeiro ano ginasial, quando eu fui fazer propriar, não tinha curso ginasial pelo dia, era só à noite. E eu entrei no curso ginasial com 10 anos de idade. Então você imagine que eu saía de minha casa toda noite, né? Ia para o colégio diocesano, eu acho, de Propriá, que ficava um pouco fora Sim. de Propriá, Uhum. né? Ali nas redondezas da Lagoa das Pedrinhas, né? Da célebre Lagoa das Pedrinhas, que hoje não existe mais. Mas eu ia ali. Então você imagine um garoto de 10 anos ter que se deslocar possivelmente 3 quilômetros, 2, 3 quilômetros, possivelmente 2 quilômetros, até esse colégio, que ficava um pouco fora da cidade, tinha um trajeto assim por uma área aberta, né? Eu sempre tinha um amigo que já era bem mais velho, Gildo, meus pais sempre me recomendavam ir com ele, né? E eu ia com ele e voltava, ficava em casa e tal, e aí nesse mesmo ano, no final do ano, meus pais resolveram, olhando para mim, olhando para minhas irmãs, na verdade, você vê aí dá uma prova mais dos valores dessa família que eu estou falando, dos meus pais, dessa base de minha vida, né? Eles abdicaram de uma vida social, de uma vida tranquila em Propriá, né? Ele era risicultor, tinha propriedade de plantio de arroz, e vieram para Aracaju em função da educação dos filhos, né? E aí já no segundo ano de ginásio, já fiz no Salesiano, no Colégio Salesiano, que era uma estrutura completamente diferente daquilo que eu tinha, sob todos os aspectos. Salesiano, aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju. Isso a gente está falando de que década? Você já tinha o quê? Na 15 década anos? de 60, né? Sim. Possivelmente aí 62, por aí. 62, acredito que 1962. E nessa época você já tinha ali, você mencionou engenharia. Mas como é que chegou a medicina na sua vida? Por alguma razão eu sempre, eu sempre digo engenheiro arquiteto lá atrás, né? Então me parece que o curso de engenharia contemplava também o direito à arquitetura, uma coisa desse tipo. Depois houve uma segmentação disso aí. Mas eu dizia muito, você vai querer ser o quê? Por alguma razão eu dizia, eu quero ser engenheiro arquiteto. Porque eu sempre gostei de mexer as coisas, de fazer, de cortar, de fazer casinha de barro, coisas assim. Você vai ser engenheiro arquiteto. E assim eu fui ao longo de minha adolescência, até perto até os 16 anos tal. E quando chegou volta dos 16, dos 17 eu entrei para fazer o pré-vestibular e o último ano do curso científico, é que eu resolvi mudar. E eu, por alguma razão, disse, olha, eu vou querer ser médico, não vou mais ser engenheiro, não.
E aí, engenheiro arquiteto, né? Então, eu resolvi fazer o pré-vestibular, que era o curso beta na época, né? Tinha os cursos pré-vestibulares, fiz paralelamente ao terceiro ano científico, e aí resolvi fazer medicina e passei no primeiro vestibular. Fiquei surpreso comigo mesmo, porque eu via que não era tão fácil passar, né? Não imaginava que eu fosse passar, passei em 13º, 17º lugar. Também foi uma classificação que me surpreendeu, não é? Porque eu nunca fui nada de nenhum brilhantismo, eu sempre fui aluno mediano, nota 7, por aí, sempre passava algumas matérias por média, que era 7, outras não. Nunca fui reprovado, nunca fiquei em segunda época. Eu cumpria a minha obrigação, né? Eu fazia do tamanho que o sucesso pedia para atingir os objetivos. E aí eu entrei na faculdade de medicina e exatamente comecei com 17 anos. Com 17 anos na faculdade de medicina. 17 anos na faculdade de medicina. E aí, de fato, ali mudou sua vida, abriu sua cabeça. Até hoje minha cabeça abre, né? Então, realmente você sair de um curso científico e você ir para a faculdade de medicina com toda o contexto da época, né? Numa cidade pequena, tal, isso eu fiquei muito feliz e comecei a vivenciar um ambiente bem diferente daquilo. Embora eu escrevesse muito bem, eu sempre tive uma certa facilidade de escrever, mas eu não gostava de português, eu não gostava de regras, né? Então eu sempre tinha era a matéria que eu menos gostava, eu gostava mais de biologia, gostava de química, coisa desse tipo. E aí uma coisa que eu lembro que eu disse, estou livre de português, né? Então, não ia ter essas matérias na faculdade de medicina. E é bom que médico escreve com uma letra tão feia que não dá para ver se o português está certo, se não está. Olha, até ajuda, né? Eu conheço situações de médicos que, olha, e não reconhecem a receita. É bom né? que a gente não sabe se está escrito corretamente ou não, né? Começa a anamnese novamente. O que é que está sentindo? Porque o farmacêutico geralmente já acostumou e entende, né? Mas o que é que está sentindo? Vamos ver novamente. Sim, Isso é uma brincadeira. Ô Wagner, mas como é que foi? Você se formou, você já sabia o que você queria, né? Qual área você queria iniciar a sua carreira profissional? Como é que foi? Foi por acaso? Ou já tinha algum tipo de planejamento? Não, quando eu comecei, o curso são 6 anos, eu tive foi muito, você sempre tem ídolos na vida, né? Eu tenho Sim. ídolos, pessoas que eu tenho admiração, pessoas que indiretamente ou diretamente contribuíram muito com o meu crescimento, apontando portas, me dando noções de como eu deveria fazer. Então eu sou pessoas diversas, eu tenho esta imagem, essa lembrança, né? E mantenho como padrão para mim. Eu, no primeiro ano de medicina, eu me vinculei muito a Eduardo Garcia, o doutor Eduardo Garcia, e o doutor Antônio Garcia, que eram meus professores no primeiro e segundo ano de medicina, e eles ensinavam biofísica, tinham uma experiência com o coração. Eduardo era muito inteligente, perspicaz, e tinha vamos fazer um coração-pulmão artificial, desenvolver. E a gente fazia umas experiências na faculdade para criar esse equipamento, um coração-pulmão artificial, né? Então, tudo isso para mim era fantástico, era uma fantasia muito interessante e que tinha uma certa profundidade, diferente de brincar de bola de gude, de fazer coisa desse tipo, né? Então, eu convivi muito com eles, né? E foram, assim, já livros que eu tenho na minha vida, as mensagens, as atitudes, coisas que eu vi deles, né? A vida é um eterno aprendizado, né? Eu tenho aprendido com você, inclusive, Patrick, né? E com outras pessoas. Mas, e aí quando eu chegar no final do segundo, terceiro ano de medicina, eu me aproximei de um professor, né? Uma pessoa querida que está aqui no meu coração, né? Dr. Francisco Bragança, né? Francisco José Plácido Tavares de Bragança, que é o pai de Ricardo Bragança, urologista. Sim. Né? E ele, em tese, me adotou como estudante, me levava para as coisas, ele gostava de jantar fora no final do dia e me levava, claro, boca livre, né? Custo zero, e brincava muito comigo. Eu fui muito próximo dele, convivi muito com ele, a família sabe disso, né? Ele gostava de chamar todo mundo de Chico,
e dava uns esporros, umas broncas, mas sempre muito doces, né? Era conhecido como uma figura dura, né? E eu conheci o doutor Bragança, foi até uma situação bem interessante. É, no terceiro ano de medicina, acho que terceiro ano, logo que a gente começou, tinha uma aula prática, uma teórica da matéria do doutor Bragança, que era propedêutica cirúrgica, uma coisa desse tipo. E ele tinha uma voz anasalada e no início tinha na grade tinha a aula prática na sexta e a aula teórica no sábado. E era uma turma de 55 estudantes, né, alunos na minha turma. E aí ele no início procurou mudar, achou melhor deixar a aula teórica na sexta e a aula prática no sábado. Criou-se uma confusão, porque não, é a aula prática na sexta, é a aula prática no sábado. E um dia a aula estava demorando a chegar, e eu fui lá no ambulatório, tinha as pessoas que ajudavam ele, Selma e Albertinho, eram 2 técnicos de enfermagem. Eu disse, cadê o doutor Bragança? Aí disse, não chegou aqui não. A gente não sabe para onde vai, porque ninguém entendeu o que ele disse. E aí, imitando ele com a voz anasalada, eu fui dizer. Aí ele disse assim, tal, como ele disse. Quando eu vi, ele bateu em minhas costas. E ele ouviu eu imitando ele. Ele chegou e ficou parado ouvindo. E aí disse... Chico, a aula, a aula prática na sexta... Repita novamente para mim. Eu entrei num buraco e me senti reprovado, né? Sim. Aí eu imitei ele para ele ouvir. Claro. Ele bateu no meu ombro e disse, você vai trabalhar comigo. E aí eu fui trabalhar a pulso com ele, né? Sim. E realmente foram assim, um ano e meio de uma convivência extremamente agradável, né? Você imagine que ele tinha familiares em Maceió. Uma vez eu ia saindo da faculdade de jaleco, com os livros na mão, caminhando ali pela Avenida Barão do Maruim, que o curso era no Hospital de Cirurgia, né? E aí ele parou o carro e disse, Chico, vamos ali. Eu entrei no carro dele, isso 5 horas da tarde. E aí ele foi saindo da cidade. E disse, eu vim saindo da cidade, eu disse, doutor Bragança, nós estamos indo para onde? De jantar em Maceió. Então você imagina, eu cheguei em casa 11 horas da noite, minha família não tinha telefone, não tinha nada, lá em casa não tinha telefone. Estavam pensando que eu tinha sido sequestrado, uma coisa desse tipo, né? Então, coisas desse tipo. E qual era a especialização desse doutor Francisco? Ele te influenciou de alguma forma? Ele era um hábil cirurgião, cirurgião geral. Naquela época fazia tudo, né? E ele atendia muito trauma também. Então, esses traumas, muito naquele hospital, na época, o hospital cirurgia, não, era o pronto-socorro, era lá onde a gente frequentava. Então, os traumas era muita fratura, coisa desse tipo, e ele fazia, né? Um médico generalista com essa visão cirúrgica. E assim, foi uma referência cirúrgica para mim. Ele me apontava os livros que eu devia ler, coisas desse tipo e tal. Né? Então ficou ali aquele homem naquele período. Né? E aí eu comecei a olhar a obstetrícia, talvez através da lente do Dr. Hugo Bezerra Gugel. Né? Então ele também foi seu professor? Dr. Hugo foi meu professor. Aí já foi adiante. Né? Então o Eduardo já ficou lá para trás e eu continuei com o Dr. Bragança. Né? A amizade continuou, mas frequentando mais aquele período, né? Já me tornando um estudante mais maduro. Né? E nesse período eu fiquei com o Dr. Bragança, mas comecei a ver a obstetrícia como uma coisa interessante. Comecei a gostar, frequentei a maternidade, que ficava ali também no Hospital de Cirurgia, e eu já conhecia a família do Dr. Hugo, né? Os filhos, a filha do Dr. Hugo, que eu me dava muito bem com ela, me dou bem com ela, a doutora Eline. E aí foi quando eu comecei a gostar muito da obstetrícia, que via como uma especialidade que eu poderia fazer. Né? Bem diferente de de cirurgia geral, uma profissão, as ações, o exercício é bem diferente. E tem todo um contexto em volta da obstetrícia diferente da cirurgia geral. Né? Obstetrícia e ginecologia, obviamente. E aí eu comecei a trabalhar, o doutor Bragança me apresentou logo de início o doutor Reginaldo Silva,
que se tornou meu cunhado. Comecei a trabalhar com ele, né, com o doutor Reginaldo, que é falecido, né, tem uns 2 anos, Isso. falecido, fundou a Renascença, né, casou com minha irmã Marilda, e eu comecei a acompanhar o Reginaldo, mas sempre de olho em doutor Hugo, porque realmente, assim, era um profissional que já estava estabelecido há muitos anos, era o meu professor na época. Reginaldo não chegou a me dar aula, né? Ele depois é que ele entrou na faculdade, e eu com o doutor Hugo tinha aula, todas aquelas explicações dele e tal, e aquilo foi me maravilhando. Sim. Não é? E numa dessas, eu fazendo obstetrícia ali, começando devagarzinho com o doutor Reginaldo, com outros mestres ali, doutor Dalmo, outro que ali no hospital, e eu sempre achava doutor Hugo uma figura diferenciada, né? Por uma série de razões. Eu via doutor Hugo como um homem assim, exemplar, né? Eu disse, não, eu quero ser como esse cara aí, não é? E isso foi chegando nos ouvidos da família e tal. E eu tenho uma frase que eu vi uma das vezes, né, de Dona Lúcia Gugel, que é a esposa do Dr. Hugo Gugel, Dona Lucinha, né, que disse, Wagner, chega aqui. Eu estava lá na casa dele, andava ali com o pessoal da época, e disse, eu lhe dizer uma coisa, eu falei com o Hugo, e você vai trabalhar com o Hugo. Né? Então, esse você vai trabalhar com o Hugo são 5 palavras que realmente assim foram decisivas, né? Foi um momento de afirmação e que realmente abriu uma porta enorme para mim. Então, eu comecei a trabalhar com o Dr. Hugo, ajudá-lo, acompanhando tal. E assim, o Dr. Hugo era um homem sábio, né? Aquele homem que veio de Lava da Mangabeira, do Ceará. Sim, Ceará. Né? E um homem sábio, um homem iluminado. Né? É assim que eu via Dr. Hugo. E realmente aprendi muito com ele. Não esqueço uma das frases dele também. Era o dia dia da República, dia da Independência do Brasil. Independência do Brasil. E ele marcou 2, 3 cirurgias para aquele dia lá, que era Santa Lúcia, na época. Não é? Hoje é. E aí ele disse, Wagner, vamos fazer a nossa independência. Né? Então, com o trabalho, naquele dia que era feriado, que poderia estar em casa sem fazer nada. Boa então, frase. vamos trabalhar. Então, Sim. realmente, coisas dessa natureza que foram. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar o Dr. Hugo até o final do curso. Sim. Né? E fiz concurso para residência. Na época, tinha o foco, o centro da medicina, das boas faculdades já tradicionais, com residência, essa coisa. Eu quis fazer residência médica e eu fiz concurso para residência na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Hospital Antônio Pedro, que tinha um dos grandes mestres da época, um livro publicado chamado Francisco Carlos Grelli. E aí eu fui fazer concurso lá, fui de ônibus, né? Não ia de avião, não tinha dinheiro para ir de avião. Né? Fui lá e eu lembro que me inscrevi, voltei para Aracaju e fui na época do concurso para a residência, foi no final do ano, né? Quando você terminava o curso, estava ali para receber o diploma, coisa desse tipo, e aí eu fui fazer concurso. E no final do ano coincidiu do dia do concurso ser no final de semana de minha formatura. Então eu não participei da minha formatura, eu fiquei hospedado num hospital daqueles antigos, no centro do Rio de Janeiro, e dali eu fui na segunda-feira. Minha formatura foi na sexta, sábado e domingo, eu não participei. Eu lembro bem que no dia, isso não é, eu não tenho um trauma não, isso é mais um exemplo. Você estava fazendo sua independência. Estava fazendo minha independência, eu não vou lá para a formatura, eu vou ficar aqui estudando. Enquanto estava comemorando, eu estava ali estudando. Era eu e as pulgas, porque era um hotel daqueles casarões velhos e tal. Sim. E eu fiz o concurso e passei no concurso, tinha 3 vagas, eu passei. E aí foi já um novo momento em minha vida, quando eu me formei e logo fui para o Rio de Janeiro e fiquei 2 anos lá em Niterói fazendo residência na especialidade de ginecologia e obstetrícia. Sim. E aí retornou para Sergipe e exerceu por quanto tempo a medicina? Eu retornei
para Sergipe, depois da residência. E logo quando eu cheguei aqui, o Reginaldo, meu cunhado, e Simval, anestesista, Sim, que eu ia conheço. fazer acupuntura, meu cunhado, eles estavam indo para Ribeirão Preto, porque eram professores da universidade, e a universidade estava exigindo que eles tivessem, no mínimo, o diploma de doutorado, para continuar frequentando, né? E aí eles foram e foi quando eu cheguei. E eu assumi o lugar, foi meu primeiro emprego, no ambulatório médico do SESI, Serviço Social da Indústria, que era lá no antigo Clube do Trabalhador, que eu não sei hoje o que era ali no bairro Santo Antônio, Sim. né? Depois ele foi lá para... Esse clube fez um prédio muito maior, lá perto do Bugio, naquela região ali, né? Final da Avenida Maranhão, você entra à direita, eu fui trabalhar lá. E aí isso tinha essa vaga, né? E eu consegui assumir no lugar de Reginaldo e comecei a trabalhar, né? Eu tinha 25 anos, né? E fiquei. Mas essa porta, eles foram para Ribeirão Preto e foi mais uma porta que abriu para mim, porque eles lá permitiu, eu digo, a ver se consegue para eu fazer algum curso, alguma coisa aí, frequentar um ambulatório, porque eles como doutorandos, né, fazendo doutorado, eles tinham acesso aos professores da época e tal, então tinha facilidade de conseguir estágio, coisa desse tipo. Eu fui por diversas vezes a Ribeirão Preto. Uma das vezes eu me lembro que eu trabalhava no IPS, né, eu tinha um emprego no IPS e eu pedi um mês de licença para ir para Ribeirão Preto. Eu era solteiro, não era, ganhava o suficiente Sim. para o que eu pretendia. E aí eu fui para Ribeirão Preto. Pedi um mês de licença no IFES para um curso e tal. Bom, fiquei 3. Quando eu cheguei, eu tinha sido posto para fora do IFES, por abandono de emprego. Porque eu não comuniquei nada, fiquei Já lá. tinha abandonado há 60 dias. Já tinha abandonado há 60 dias. E aí também não importou, tinha outras coisas para Sim, fazer, claro. eu tinha muito trabalho e tal, mas eu fui o primeiro ginecologista do IPS, Primeiro ginecologista do IPS. que era lá no centro da cidade, ali no edifício Banco do Estado de Sergipe. Ô Wagner, mas na medicina, você exerceu a ginecologia, apenas a ginecologia, né, por quanto E tempo? obstetrícia. E a obstetrícia, por quanto tempo? Eu acho que talvez aí uns 20 anos, 20 e poucos anos. Porque eu sempre pretendi, eu gostava muito do que eu fazia, realmente, o melhor momento para mim do exercício da profissão, porque toda profissão tem uma rotina, né? Na medicina também a rotina, na grande maioria dos casos se repetem. E realmente aquilo, eu queria alguma coisa mais movimentada, porque aquilo Sim, ali eu já tinha chegado, sim, não é? Já tinha chegado, me formei, passei no vestibular, me formei, fiz residência, fiz cursos e tal. E eu, desde garoto, que eu gostava também dessa questão de negócio, coisa desse tipo, prestava atenção. E numa dessas oportunidades que eu estava em Ribeirão Preto, eu lembro que eu passei numa sala e vi uma porta aberta lá e um médico mexendo lá num equipamento. Eu entrei e eu só conhecia estetoscópio e tensiômetro, sim, não é? E o sonar Doppler, que você escutava o bebê na barriga da mãe, e depois, aliás, o estetoscópio de pinar, que você escutava tipo uma cornetinha, se colocava aqui, colocava na sim, barriga da mãe e ouvia os batimentos sim. fetais. Eu acho que eu já vi isso num filme. Um filme. Pois coisa bem antiga, né? Já foi o ocaso do uso Sim, desse coisa que tem mais de 300 anos esse uso. Aí foi quando surgiu o sonar Doppler, né? Aquele aparelhinho que você coloca na barriga da mãe, eu vi os batimentos, eu comprei um, né? Para numa desses congressos que eu fui. Mas eu vi esse equipamento e eu perguntei, que equipamento é esse? Isso é ultrassom. O que é isso? Não, é equipamento que a gente vê aqui, tem uma sonda, coloca aqui, tal. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a ficar só nessa sala vendo esse tipo de exame, que eu achei uma coisa fantástica. Era realmente uma imagem bem diferente do que é hoje. Você via mais pontos e tal, mas dava para você ver uma certa configuração. E eu achei aquilo assim fantástico, só que triste porque eu tinha muita dificuldade de entender aquelas imagens. Mas fiquei ali, o tempo que eu fiquei lá, lá em Ribeirão Preto foi vendo esse equipamento funcionar. E saí de lá determinado em um dia comprar um.
Mas Isso aí foi uma faísca para a sua mente empreendedora começar a se movimentar, ou não? Exatamente. E talvez, eh, inicialmente, talvez eu não tinha visto assim, Uhum, né? Eu vim querer ter a tecnologia, ter o aparelho, ter a novidade, mas eu fiquei um ano aí sonhando em ter um equipamento desse. E nesse espaço, o equipamento realmente melhorou, né? Esse equipamento, eu lembro bem que era um Vidozon da Siemens. Estou falando de coisa uhum, de 40 anos atrás, 30 anos atrás. E aí surgiu a oportunidade de. Aí começou a coisa a crescer, a aplicabilidade do ultrassom no mundo inteiro. As empresas começaram a fabricar, melhorar. E aí surgiu a oportunidade de adquirir um aparelho de ultrassom. E aí eu comprei o aparelho de ultrassom, não sabia nem como era, não entendia muito, mas eu queria ter um ultrassom. E eu lembro que foi US$ 40.000, um módulo simples e tal. uhum. Uma marca ADR 2130. E aí eu comprei, foi US$ 40.000 esse equipamento e foi 400 noites de insônia, né? Porque o dólar na época era o dólar, você tinha o dólar oficial e você tinha o câmbio negro que era o dobro do oficial normalmente. Então, realmente para mim era um valor muito elevado. E aí eu comprei o equipamento, né? Não dormia de noite direito, tal, pensando na dívida, mas comprei o equipamento e trouxe aqui para Aracaju. Na época foi o primeiro equipamento aqui no estado, né? E inclusive a informação que eu tenho na época, as pessoas, é que só tinha no Nordeste, em Recife e Natal. A gente chegou, logo depois chegou para todo mundo, tal, né? Mas chegou esse equipamento. E já com a imagem melhor, e o que chamava a atenção, e eu comecei a fazer os exames, minhas pacientes, os médicos muito próximos começaram a mandar, porque eu via o bebê, via a placenta e via o sexo, né? Que foi o grande apelo Uhum. junto à sociedade desse negócio. Eu lembro de colegas que, olha, minha cliente quer fazer um exame desse e tal, não faz mal não o bebê, eu digo, não, pode mandar, não é? E aí fazia e a coisa começou, a gente começou eu comecei a estudar, né, tudo por indução aí, e não tinha cursos de ultrassonografia na época, hoje tem, a coisa está bem difundida, os equipamentos são muito diferentes, a aplicabilidade é bem diferente. E aí você via a placenta envelhecendo, avisava o médico, olha, a gravidez ainda vai demorar um pouco, mas a placenta, vê que a placenta assim, é que alimenta o bebê, Sim. né? Então, se ela está envelhecida, ela envelhece, ela começa a ter algumas calcificações no final da gravidez, né? Mas às vezes precocemente isso significa que não estava alimentando bem o bebê. Era uma informação importante, um Sim. retardo de crescimento, coisa desse tipo, uma morte fetal intraútero. E aí começou a ter essa ciência, essa coisa toda, esse apelo do sexo, coisa dessa natureza. E a coisa começou a funcionar e o movimento começou a ficar grande de ultrassom. E aí eu tinha a ginecologia e a obstetrícia. A obstetrícia, embora eu gostasse demais de exercer, se vi com a ultrassonografia uma oportunidade de aumentar minha dedicação ao ultrassom e deixar a obstetrícia. Sim. E aí surgiu a diagnose, a clínica diagnose? Quando eu, na época, tinha uma clínica muito conhecida aqui em Aracaju que chamava-se A Visitação. Era a sua clínica? Não, não Ah, era. você A trabalhava, né? clínica eu trabalhava, nessa época eu já trabalhava é, é, atendia lá na Santa Helena, tinha consultório, tinha um horário e atendia na visitação, porque Reginaldo, meu cunhado, atendia lá e me chamou também Sim. para eu trabalhar junto com ele. E eu fui para lá. E aí o aparelho eu levei para lá e a visitação do Dr. Dalmo Machado de Mello, falecido, também uma referência, Sim. né, na obstetrícia, aqui, ginecologia em Sergipe. E eram dois imóveis, tinha uma casa grande e uma casa pequena no mesmo espaço. E eu, com o equipamento, eu aluguei esse de Dr. Dalmo e subloquei essa casa pequena. E ali eu coloquei uma placa na porta, serviço de ultrassonografia, né, e coloquei o ultrassom e meu consultório ali. E aí começou o Wagner, o empreendedor, né? Mas eu acho que já era algo previsto e destinado a ser, Wagner, porque analisando aqui a sua trajetória,
Sua origem é como filho de um risicultor, ou seja, um produtor agrícola e como tal está sempre sujeito ali à sazonalidade, à questão imprevisível, Isso. né, da agrariedade. Você é um cara de notável senso de humor. Toda pessoa que tem senso de humor, ele realmente tem aquela veia criativa. E toda pessoa criativa, ela não se apega a regras. O que você já confessou, que você não gostava de regras. Ou seja, ele não se contém naquele momento. Em algum instante, aquilo começa a se tornar chato, começa a se tornar limitante. E você estava querendo ali algo mais. E essa inquietude já estava ali, se manifestando. Qual é o nome da empresa? Visitação, né? É, a visitação. Quando realmente Que surgiu... é um episódio bíblico, né? Quando o anjo Gabriel, eu acho que foi, visitou Maria e disse que ela estava grávida, uma coisa assim, uma coisa desse tipo. Salvo engano. Ah, eu não sabia, eu fiquei até me questionando aqui por que o nome A Visitação. É. Mas, então assim, percebe-se que chegou um momento em que você precisou fazer uma escolha, né? Então assim, eu consigo perceber essa trajetória como determinante para que finalmente se manifestasse esse espírito seu aí, empreendedor. E é o que está todo mundo curioso para conhecer, né? Para saber, né, esses primeiros anos, como é que foi, né, essa nova trajetória. Você estava ali, quer queira, quer não, apesar de toda a sua expertise médica, né, você estava ali realmente começando do zero uma nova profissão, podemos dizer dessa forma. Verdade. E como é que foi? Bom, serviço de ultrassonografia, casa alugada ali, o imóvel sublocado da clínica Visitação, e aí o movimento aumentando, e aí veio que uma das últimas vezes que eu fui para Ribeirão Preto, ver o pessoal fazendo ultrassom, eu já fui uma ou duas vezes, esses professores tinham adquirido um equipamento de ultrassom e alugado lá um imóvel também em Ribeirão Preto e colocado uma clínica com o nome Diagnoses, né? E lá eu já não ia para o hospital, já ficava nessa clínica. Eles jovens professores, mais brilhantes, né? Eu tinha uma oportunidade de aprender bem mais e aí foi a sopa no mel, né? Eu adquiri o equipamento, o representante conhecia essas pessoas ali, foi através deles que fez esse link que eu comprei o equipamento. E quando eu montei essa clínica, ali esse serviço dentro da clínica, mas veio o desejo de fazer mais, de ter mais do que um serviço de ultrassom, de eu ter a minha clínica, né? E que dali eu já antevia também a possibilidade de agregar novos serviços dentro da clínica, inicialmente na área de ginecologia e obstetrícia. Então, eu tinha na rua de Santa Luzia, 905, tinha uma casa à venda que tinha sido um curso de inglês com o nome Pink and Blue. Eu lembro. Não é? Bem conhecido nas memórias dos menos jovens. Sim. Né? E aí eu comprei essa casa. Né? Foi mais noite de insônia. E fiz um projeto de uma clínica nesse local, que hoje é a clínica Diagnose lá, né? Com o nome Diagnoses, né? Eu tenho uma foto desse registro, e ali fez um projeto interessante, muito bonitinho e tal. Eu praticamente derrubei a casa e coloquei lá o aparelho de ultrassom e já levei, que eu já tinha em alguns já meses antes, eu tinha comprado do Dr. Dalmo um colposcópio, que é aquele equipamento para ver o colo uterino, né, que faz parte, para fazer a colposcopia, que faz parte do exame, a avaliação do colo uterino, né, da vagina, com um objetivo maior de prevenção do câncer, ou diagnóstico do câncer do colo uterino na sua fase inicial. Sim. E foi fundado quando? Quando é que se abriu? Vamos falar de datas aqui. Quando é que foi que tivemos aí a primeira clínica Diagnoses? Pronto, e aí eu levei para a clínica, ela surgiu com ultrassom, com o colposcópio, o serviço de prevenção de câncer ginecológico, da citologia, colposcopia e microflora, que se fazia ali, né? Já pessoas trabalhando ali já
desse serviço, eu já era um empresário ali, Um empregador. os rudimentos, né? E isso foi no ano, quando eu abri a clínica, foi no Dia do Médico de 1984. Então, estamos 11 de outubro, é o dia do médico, não? Dia 18 de outubro. 18 de outubro, né? É. Então a gente está próximo de completar 40 anos, né? É. Agora, daqui a 2 meses, Isso, né? isso, 40 anos. Impressionante. Foi ontem, né? É. E aí surgiu a Quantas noites sem dormir, como você gosta de falar? Muita, muita. Eu sou... Tem gente que pensa que é fácil, né, Wagner? Não sabe, né? Não é fácil. Você tem... não é impossível, é só querer, né? Eu digo sempre, eu tenho uma sala que eu trabalho, tenho uma mesa grande para reunião, coisas desse tipo. E hoje eu não sento mais lá na extremidade, uma cadeira maior que eu tenho, que tem também uns 30 anos essa cadeira. Já sofreu vários, já foi trocado o revestimento Sim. dela várias vezes, eu gosto muito dela. Mas é uma questão de opção, né? Eu tenho certeza que a grande maioria dos médicos, isso eu digo de verdade, não queria estar no meu lugar. Eles querem estar no exercício da medicina, Sim. tem outros projetos de vida, Sim. né? Então, alguns até também gostaria de estar, né? Imagino eu. Agora, precisa realmente, em alguns momentos, você dar um pulo, eu não diria dar um pulo no escuro, mas Sim. dar um pulo, às vezes, em algo mal iluminado. E a sociedade precisa que pessoas pioneiras tomem essa iniciativa. Isso. É necessário. Não que a medicina seja uma zona de conforto, mas você se propor a fazer algo além, algo que ninguém nem está vendo ali a possibilidade, como você mencionou, no escuro, não é? Mal iluminada, né? É fundamental para a sociedade, né? Veja, né? A gente está falando de 40 anos, mas ali nos primeiros 10 anos, né? Quão desafiador não foi, né? Quantas lições você precisou aprender ali que você não tinha esse conhecimento, não é verdade? Verdade. Como é que foi esse período? Bom, aí lá vai para diagnose, né? E Sim. aí, inicialmente, eu já tive dificuldade nas pessoas pronunciarem diagnoses, né? Tem um esforço de linguagem, né? De verbalização. Sim, ainda mais no Nordeste, né? E aí eu acho que lá também, em Ribeirão, por aí. E aí ela dormiu um dia, eu digo, vou mudar o nome. Ela dormiu diagnoses e acordou diagnose com Sem E o no S. final. Sim. Só foi botar uma perninha no I Sim. ali e tirar o S, né? Sim. Então foi... Mas ali virou... Ali hoje é um terreno de 5.100 metros, mais ou menos. Eu comprei mais 10 imóveis, são 11 imóveis ali. Hoje ali está meio de stand-by, porque foi uma clínica realmente... uma referência dentro do mercado, uma das referências, né? Mas com a construção do hospital, realmente eu tive que me dedicar, porque o hospital continua crescendo. Sim. Então não dava para servir a tantos senhores, né? Porque surgiu aquilo ali e depois me veio a ideia, um colega, né, de fora, é o dono da Rede Dó, o Jorge Moll, tem uma época que eu convivia muito com ele, que ele vendia aparelho de ultrassom, não sei o que e tal. E ele uma das vezes esteve aqui em Aracaju, ele sugeriu que eu fizesse como ele tinha, né, o Cardiolab, colocar as clínicas nos bairros. E aí eu comecei, fiz lá no Siqueira Campos, fiz no Orlando Dantas, fiz lá no Dom Pedro I, Itabaiana, Barão de Maruim, teve a Rua Arauá, tivemos uma clínica ali que foi vendida para a Unimed, tem a Campos, não é? O Augusto Franco, isso aí umas foram fechadas, outras, e a gente está nessa dinâmica aí, e aí a coisa foi andando, né? O caminho... E antes da gente chegar no hospital, que com certeza é um ponto importante aqui, mas assim, vamos falar das clínicas, diagnose, isso. Você foi crescendo, todos que estiverem assistindo vão se recordar, né? Nós passamos a infância, a adolescência, fazendo nossos exames, né? na clínica diagnose. Obrigado pela preferência. É verdade. E quais foram as lições que você aprendeu nesse período? Você cresceu, você teve que lidar com várias noites mal dormidas por algumas situações. Então, que situações foram essas? Quais foram as lições que você conseguiu extrair e que resultaram mais na frente em um saldo de competitividade para você?
Na verdade eu diria o seguinte, que aquelas bases lá de trás, né, o que eu vi dos meus pais, ouvi dos meus mestres, ouvi de Dr. Hugo Gel, né, é, aprendi com o jeito dele de ser. Eu digo que Dr. Hugo, a partir do momento que eu descolei desses outros, né, que continuam emocionalmente amarrados a mim, ao meu coração, né, Eduardo Garcia, Reginaldo, Dr. Bragança, o nome do centro cirúrgico do Hospital Primavera tem o nome dele. E agora a gente está num processo de reforma. Quando a gente chega nessa área do centro cirúrgico, eu quero inclusive fazer uma coisa mais destacada, porque realmente ele é uma figura inesquecível, né? O velho Chico. Sim. E que este episódio, né, Wagner, que sirva de homenagem para todos esses médicos aí que contribuíram na sua trajetória, né? Eles têm meu reconhecimento todos os dias, né? E tenho uma vela emocional acesa sempre para eles no meu coração. Que legal, que legal. Então, e aí eu destaco Dona Lúcia Gugel, né? Wagner, Dona Lucinha. Você vai trabalhar com o Hugo. Foram as palavras mágicas, né? Então, eu tenho uma frase também que é muito interessante, que eu vi, de Bonovox, né? Que é o vocalista do YouTube. Você não pode mudar o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas sei quem pode. Então, eu fui atrás dessas pessoas. Sim, né? Boa dica. Então, a gente está falando desse crescimento da diagnose, porque eu sei que isso aí vai resultar num grande empreendimento. Quero chegar lá já, mas eu quero entender o que você aprendeu, né, nessa época aí, dessa expansão da diagnose. O que eu vi, chegou um momento que eu disse, olha, eu já tenho clínica na Campos, na Praça da Bandeira, no Orlando Dantas, em Itabaiana, no Dom Pedro I, no Siqueira Campos, no Augusto Franco. Eu digo, olha, não dá mais para ficar com... Eu percebi que eu teria que ir para aumentar a altitude desse voo. Sair de um voo doméstico, para um voo, digamos, sem soberba, mas um voo internacional. Eu digo, vamos para uma coisa mais alta. Ou seja, foi um outro momento da sua vida em que você, de repente, enxergou que estava... Já tinha chegado, Sim, basta, até porque platô. Por causa do tamanho do mercado, coisas desse tipo, eu nunca quis sair com a clínica para um outro estado. Sim. Então, eu digo, olha, eu tinha também, obviamente, lá guardado comigo um sonho de um hospital. Sim. Só que eu não entendia nada de hospital. Como é que foi? Para tornar concreto, para realizar esse sonho. É a história que eu falei, você pular no escuro, eu nunca pulei. Sim. Nunca entrei numa coisa sem nenhuma percepção, sem nenhuma noção, sem nenhum entendimento do técnico ou do financeiro. Mas eu tinha vontade de fazer um hospital, vou fazer um hospital, onde vou fazer, como vai ser, você imagine, e ninguém me ajudou nisso. Eu tive que fazer isso só da minha cabeça. Aquilo que eu digo sempre também, você tem que andar como empresário, às vezes, com os pés no chão, mas a cabeça no ar. Se você põe os pés no ar e a cabeça no ar, você, muito possivelmente, você vai estar fadado a não se dar bem. Precisa ser 100% de sorte. Mas também você não pode fazer muito, pensar muito, senão o tempo passa e você perde a oportunidade. É a história de Dr. Hugo Gel, mais uma vez. Ele dizia que, interessante, eu acho que só eu sei disso, não sei se... Ele me dizia, olha, a oportunidade eu vejo... Ele via como a figura, de uma mulher, careca, calva, com uma trança aqui atrás. Então, quando passa, você tinha que segurar nessa trança. Senão você perdia a oportunidade. E aí só outra se aparecesse. Sim. Sim. Então... Mas é uma mudança tão grande de desafio, um desafio desproporcional, principalmente porque você menciona que não tinha experiência, que requer também, assim, um pouco de coragem, ou muito de coragem e um pouco de loucura, eu diria, ou não? Não, eu não entendia nada de hospital, porque a minha formação era uma formação dentro da
Santa Helena, é onde eu vivia, na clínica Santa Helena, meu consultório ali e as clínicas. Não é? Então, da atividade assistencial com o paciente internado, eu só entendia de obstetrícia, que é uma coisa totalmente diferente da atividade hospitalar. Uhum. Totalmente diferente. Não é? Eu diria que talvez só, nem no início, é uma coisa bem diferente. E aí eu tinha, eu digo, eu vou fazer um hospital. Não vou ficar mais com clínica não, nem vou ficar parado, eu vou fazer um hospital. E comecei a procurar áreas aqui em Aracaju para fazer um hospital, né? E aí é uma história que mas vi vários locais, eu tinha uma, um colega, e Fabian, anestesista, muito jovem, até tive com ele esse final de semana no churrasco, né? E eu disse, Fabian, vou fazer... Sim, antes eu já tinha um day, nesse tempo, como balão de ensaio, e que não se viu Sim. muito pouco, era uma coisa extremamente simples, eu resolvi colocar um day hospital na diagnose, que foi o primeiro day hospital aqui do estado. Sim, verdade. Né? Então, onde foi montado 2 salas de cirurgia, é uma área assim que deu para adaptar e fazer alguns leitos para fazer procedimentos simples que a pessoa tinha alta no mesmo dia e terminou começando a acontecer de pacientes dormir porque não tinha condição de alta, de alguns casos já vi a gente sabendo que iria dormir, tinha um médico plantonista que ficava ali, então foi uma coisa muito incipiente do hospital. Sim. Eu digo, isso me ajudou, eu digo, vamos partir para o hospital. E aí comecei a procurar áreas aqui em Aracaju, e é onde é o Hospital Primavera hoje, que foi uma das áreas. Era da Norcon, aquela região toda da Norcon. Sim. E era uma região totalmente desabitada, aquilo ali. Ali só tinha o edifício Jaime Araújo, não tinha o Colégio Salvador, na época. Sim. Nada daqueles prédios. Sim. Né? E tinha aquela... a contorno veículos ali na esquina, é o que tinha. Exato. Que não tinha o viaduto e aquele contorno veículos estava voltado para aquela avenida que é a Tancredo Neves. Uhum. Né? Não tinha nada de viaduto, passar por baixo, nada. E aí eu digo, vou fazer um hospital. Olhei aquela área e imaginei que a cidade teria que crescer para ali. Uhum. Então esse é o risco, sim, podia não ir. Né? E eu apostei que iria crescer para ali. E aí propus para a Norcon, digo, olha, eu vou fazer um hospital, vocês fazem um centro médico, cria uma âncora aqui de edifícios vistosos e vai estimular novos prédios de qualidade, de nível melhor, a surgirem nessa área aqui. Porque de repente se fizesse um conjunto habitacional, casa simples, ninguém iria construir, a coisa poderia não ter o destino que teve hoje. E assim funcionou. Não tinha aquelas ruas atrás, era o areal. Aliás, ali era um areal, né? Só tinha areia, tinha umas mesmo. Plantas que a Norcon colocava ali para colocar nos prédios que fazia e tal. E aí eu comprei a área deles e eles me venderam, porque eles não vendiam terra na época, né? Venderam, mas de forma que teria que ter um centro médico, como eu disse, com vagas de garagem, tudo isso. E eles toparam. E aí eu fui para São Paulo, procurei saber, eu fui no Rio de Janeiro, vi uma empresa de arquitetos. Eu digo, vamos ver arquiteto especializado em hospital. E aí eu fui para o Rio, não gostei, conversei com os arquitetos, vi que não era. E aí fui para São Paulo e vi 3 empresas que ainda hoje estão duas estão no mercado, uma saiu, que era a Zanettini, que ainda está lá, funcionando, fazendo edifícios. O Mater Dei da Bahia, é um projeto de Zanettini, né, que trabalha muito com estrutura metálica. Tinha a Bros, Bros Consultoria e Arquitetura, e tinha o Jarbas Karman, que trabalhava com Domingos Fiorentini e também tinha muito conceito nessa área. Eu visitei os 3, gostei muito da proposta do Bros, que eu senti que estava muito dentro do meu espírito, que era fazer um projeto, mas pensando em se pagar, né? E eu fiz um projeto, ele fez o projeto, né, o estudo, e eu disse, pode concluir o projeto. Ele disse, não, você tem que ver aí com o pessoal se é isso mesmo que vocês querem. Eu dei uma ideia do que eu queria do hospital, que era um hospital de 125 leitos, 130 leitos, com 10, 20 leitos de UTI, né? E aí eu digo, então mande o projeto. Eu lembro que eu abri na mesa o projeto, chamei os colegas para ver,
Você imagine, olhar e dizer, ah, tá bom, o outro tá bom, tá bom. Tá bom, eu digo, olha, pode fazer. Ô Wagner, mas você não faria se você não tivesse visualizado. Como empreendedor, se você não tivesse visualizado, e também como médico, se você não tivesse visualizado o benefício que você ia trazer para a sociedade, né? O propósito daquele investimento, daquele empreendimento, se não tivesse enxergado o propósito dele e o benefício que ele traria, não é verdade? Você já estava visualizando essa demanda, Sem dúvida. essa necessidade. Não, sem dúvida. Eu já tenho, é aquilo que eu digo sempre, eu já com as clínicas, eu tinha muito mais do que o que meu pai, né, os meus pais projetaram para mim, que era ter um apartamento, poder trocar meu carro de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, ter uma vida, né, como eu tive, né, de classe média, com mais facilidades, como você disse. Sendo quem trabalha com a risicultura naquela época, você dependia da enchia o rio, se enchia, se não enchia, então você ganhava mais, ganhava menos. E dizia, eu não quero esse negócio para mim. Essa sazonalidade, como é fazenda, agricultura, o boi o preço está bom, está ruim, fazenda o preço está bom, está ruim, então eu não queria aquilo ali, né? E eu já tinha com as clínicas, estava muito bem, minha vida arrumada, tal, financeira, tranquilamente. Mas eu queria algo mais. Eu queria servir mais. Porque é aquilo que eu digo sempre. A minha. Quer ver, uma coisa que eu tenho muita satisfação é no horário de troca de plantão. Hoje nós temos com o Hospital do Coração, que a gente adquiriu, né? O Hospital Primavera e as clínicas, a gente hoje tem centenas de funcionários, né? E uma das coisas que me alegra muito é na troca de plantão, quando eu vejo um monte de pessoas entrando, um monte de pessoas saindo, e ver que aquilo ali fui eu, ajudado por muitas pessoas, que construímos aquela oportunidade. E essa oportunidade já tem quantos anos que foi construída? O Primavera, 15 anos, vai fazer 16. Também no Dia do Médico, não é isso? Dia do Médico. Eu sempre homenageei o médico porque é uma profissão que eu tenho assim, eu adoro ser médico, gosto muito de estar com médicos. Acho uma profissão fantástica, eu diria quase que mágica. Né? É um negócio, eu fico vendo às vezes os colegas lá discutindo casos e aquilo, assim, até hoje me atrai bastante, me deixa muito orgulhoso em ser o que eu sou. Com respeito aos advogados, engenheiros, coisas desse tipo, eu digo muito, eu olho muito engenharia, porque eu gosto, eu digo que a engenharia traz muita dignidade para as pessoas, para a cidade, para as famílias. Que você constrói um prédio que abriga as pessoas do sol, da chuva, as famílias se unem ali dentro daquele empreendimento, né? E o direito também é um negócio fantástico, onde você rege a sociedade, né? Onde você dá o tom de justiça para o dia a dia, para a rotina da sociedade. E vai por aí. Os pontos se conectam, como eu falei lá no começo. Você sempre quis ser engenheiro, né? Eu acho que a construção do hospital era algo que realmente precisava acontecer para você, né, com sobras, realizar, né, esse seu sonho de ser engenheiro arquiteto. Né? Então... E fui eu que construí. Eu montei uma empresa e construí o hospital. Aliás, já construí minhas clínicas. Sim, verdade. E ela está funcionando hoje na Zé Cópola, Ana Cel. Né? Uma homenagem à minha esposa Ana e Cel de Celi, que é Ana Celi, minha filha. Sim. Ô Wagner, você mencionando família, né, sua esposa, a gente estava falando, né, que precisa de coragem, precisa de um pouco de loucura, né, para realizar um sonho tão grande, né? Mas você tem na sua família, você tem uma inspiração também, né, que você tem um sogro que é uma pessoa, né, realmente muito experiente nessa área, né, de grandes empreendimentos, né? Ele serviu também de inspiração para você? Ele me inspira todos os dias. Todos os dias. Ele me inspira todos os dias. Se eu vier para o presente, ele é inspirador. Se eu vier para o passado, ele é inspirador. Luciano é daquelas pessoas, é um bom homem, um bom sogro, um ótimo sogro. Ótimo é a palavra que eu estou usando aqui para classificar o que tem de melhor. Sim. O meu ótimo aqui é muito mais do que excelente. Sim. Se dizer perfeito, eu estou querendo igualá-lo a Deus. Não. Né? Não eu diria isso, mas ele é um excelente sogro, né? E gerou, foi o patriarca de uma excelente família, né? Onde tem valores, onde está muito dentro do que eu digo, né?
fazer para servir. Fazer para servir. Eu adoro servir. Eu adoro Sim. fazer um favor. Sim. Eu adoro, quando eu vejo, o que eu digo a você, empregar pessoas, ver todos aqueles pacientes, pessoas que me agradecem porque tiveram na UTI, tiveram na emergência, resolveram problemas. Quer dizer, então, agora eu sinto isso como é uma obrigação minha. Sim. Não é o paciente que vai lá, ele vai porque quer. Isso. Não é? Então, eu me sinto privilegiado por ser escolhido, quer dizer, Sim. enquanto Rede Primavera. Não, e você buscando esse propósito, você causa um impacto incalculável. Esse benefício que você trouxe para a cidade, né, tem trazido para a cidade nos últimos, né, 40 anos, né, desde a primeira clínica de diagnoses. Né, então, essa busca pelo propósito, além ali da medicina, inclusive, né, é que realmente inspira, né, e faz com que novas pessoas também queiram, né, entrar nesse mundo, né, de querer realmente fazer mais do que a sociedade ali espera naquele momento, né? Então, até fazendo um trocadilho com o seu sobrenome, você é um desbravador mesmo, né? Então, a sociedade só tem a agradecer. Mas voltando, né, você mencionando família, o quão a família é importante no tocar dos negócios, o quanto eles te apoiam, né, te suportam, né, nessa sua trajetória. Eu diria que a família, para mim, ela é um porto seguro e é um oceano seguro para navegar Sim. em tempos bons. Sim. Mesmo que haja alguma tempestade, você navega com segurança. Sim. Né? Eu acho que porto seguro é muito pouco, porque a gente nem sempre está no porto, você está no mar da vida. Né? Então, a minha família é muito importante. E nisso aí eu gostaria de ressaltar a minha esposa, Ana Cecília, né? Filha de Dr. Luciano Barreto, que realmente é uma figura assim ímpar, é uma grande esposa, amorosa, mãe dos meus 3 filhos do segundo casamento, mas se comporta também de forma muito maternal com os 2 filhos do primeiro casamento. Né? Eles se sentem amados da mesma forma. Eu acho muito interessante isso. Eu diria até que foi uma coisa que passa também, em parte, é um mérito meu, né? E o mérito dessas pessoas, principalmente capitaneada por Ana Cecília, Sim. que é a minha esposa. Né? Essa convivência que a gente tem nos finais de semana, quer dizer, não há separação. Os meus netos, quer o neto o neto dela, Sim. natural, né? E o neto dela genético, vamos dizer, Sim. que é o Luciano, não é? Filho de Luciano, meu filho, assim como os outros netos, que eu tenho 7 netos, então um filho tem trigêmeos, Luiz Neto. Sim, verdade. Né? E Glenda, que tem 3 filhos, né? Também 2 meninas e um menino. Ela trata da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma preocupação, e também trata toda a minha família. Então, assim, a minha família é tudo para mim. Eu tenho perdido o hábito de almoçar fora, de jantar fora, de coisas assim. Tudo é um momento. Não é a idade, é um momento Sim. de vida onde eu estou muito mais satisfeito em almoçar no hospital do que sair, que eu tenho uma turma que eu adoro, eles todos, são amizade continua mesmo, mas eu estou muito mais preso dentro da atividade do hospital para acompanhar o tamanho do negócio. Sim. E nós estamos num momento sempre de decisão, e nós estamos num momento de transição também, Sim. de ampliação do hospital, e olhando também para todo o outro conjunto, até porque essa atividade hospitalar, eu não diria que eu entrei no olho do furacão, mas eu entrei num momento de grandes mudanças na atividade hospitalar, né? Na atividade assistencial hospitalar. Sim. Então, antes você tinha, a coisa era bem tranquila, mas de repente e eu realmente entrei nesse momento, né? E além é o que eu digo sempre, eu tinha uma ignorância, eu lhe diria que, em tese, ignorância mesmo do assunto, eu tive que aprender, e aprender o que existia e aprender o que vinha de novo. E aí eu comecei a ver que tem uma ciência, se criou uma associação nacional de hospitais, que é a ANAP, novas técnicas, a cadeia assistencial, desde o médico, a enfermagem, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o dentista,
a enfermagem, você tem a questão da enfermeira, da técnica de enfermagem, da auxiliar, que cada vez diminui mais, porque estão se aprimorando, se tornando todas técnicas. Quer dizer, os médicos também, convivendo com esses novos médicos, né, os médicos da minha geração, muitos deles já estão aposentados, estão deixando. Cada um escolhe seu caminho. Sim. Né? Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Sim. Eu continuo como se estivesse começando. Você tem muito sangue nos olhos, muita lenha para queimar. É isso que eu procuro ter, né? Na floresta da vida, catar lenha aí para poder dar fogo nessa caldeira. Está sempre se renovando. Eu gosto, me sinto. Eu digo que eu adoro estar na minha sala, adoro trabalhar, se for sábado, domingo, segunda. Eu adoro estar na minha casa de praia, adoro estar tomando meu vinho, adoro estar com a família. Quer dizer, tudo isso para mim é prazeroso. Mas a gente estava falando sobre, né, essa nova medicina, né, todas essas tecnologias. Como é que você vê, como é que você está posicionando a Rede Primavera para esse futuro? Bom, eu sou um otimista. Sim. Né? Hoje eu estou fazendo 50 anos de formado, esse final de ano, e a medicina, a essência da medicina, né, se mantém, só que ela mudou de cor, mudou de forma, como um médico mais jovem vê a medicina. Né? E eu sou um otimista, né? Se vê cada vez melhor. Só que um outro jeito de pintar é você ter uma paisagem, porque você não muda conceitualmente, profundamente a questão do exercício da medicina, o que é ser médico. Né? Ser médico é curar. Né? Hoje ser médico também é saber prevenir, se olha muito por esse viés. E eu acho que a medicina, é muito claro que a medicina tem se tornado cada vez melhor. E vai ser muito melhor. Eu fico imaginando, às vezes eu digo, por exemplo, nós estamos agora vivendo um novo degrau nas medicações para tratamento de obesidade. Né? A obesidade é um problema seríssimo, porque hoje o alimento ficou mais barato, é muito mais disponível, as populações, os adolescentes, os adultos estão cada vez mais obesos, e isso você traz doenças cardiológicas, doenças ósseas, né? E aí surgem essas novas liraglutida, semaglutida, que as pessoas estão muito mais fácil fazer dieta. Sim. Hoje em dia com reduzir peso. Né? Então você imagina daqui a 50, 100 anos o que é que não vai ter aí no mundo disponível para as pessoas. Sim. Né? Então eu vejo com muito otimismo, vejo os médicos cada vez mais preparados, né? O conhecimento está muito disponível. Hoje você pega um celular, eu lembro de uma época que você esperava uma revista sair, né, para depois chegar aqui em Aracaju, para você ler um artigo publicado há não sei quanto tempo atrás, né, e que era pouca informação. Hoje não, você tem sites que você vê a informação, o que tem de cardiologia lançado naquele dia, os trabalhos lançados naquele dia, naquele instante. Né, lançou, já entra direto no seu... Então a oportunidade, o acesso ao conhecimento é muito grande. Então eu vejo os médicos, a meu ver, cada vez melhores, cada vez mais competentes por conta dessa possibilidade. Né? Não muda a inteligência, não muda a capacidade, não muda a habilidade, mas eles se tornam cada vez mais competentes por conta desse acesso a esse conhecimento. Amigo, você, nascido ali às margens do Velho Chico, né, influenciado por uma família que sempre valorizou o melhor, né, para os seus filhos, valorizou o estudo, uma pessoa que soube realmente reconhecer o valor do estudo, né, buscou a sua independência, teve a sorte de pelo caminho, né, cruzar com vários professores, né, que até te adotaram, como você mesmo disse. Isso né, mesmo. Que por exercer essa profissão tão importante, né, para as nossas vidas, que é a medicina, né, achou pouco, né, achou que poderia fazer mais, resolveu empreender, né, resolveu perder noites, que antes o médico perde noites no plantão, você passou a perder noites pelas incertezas, né, da vida do empreendedor, né. Isso há 40 anos atrás, e você ainda achando pouco, resolveu servir ainda mais a sociedade e trouxe um empreendimento do porte, né, que é o Hospital Primavera, que é a Rede Primavera, que é um ser vivo, né, tem vida própria, né, tá ali
permanentemente crescendo. Esse ano você completa 50 anos, né, de formado. Ou seja, são várias datas comemorativas, né, no ano de 2024. Qual o legado que você pretende também que o Hospital Primavera deixe para a cidade? É que ele continue servindo, né? Eu acho que tem o Hospital do Coração também, que a gente tem Sim. buscado melhorar bastante. Realmente o hospital melhorou, era um ótimo hospital, mas a gente continuou buscando essa evolução, levando essa filosofia nossa para dentro do Hospital do Coração, e a gente tem tido resultados. Ainda há muito o que fazer, o que pensar, para onde nós vamos, não é, com o Hospital do Coração, assim como o Primavera e com as clínicas, não é? Então, eu, assim, fico feliz onde eu puder ter sido exemplo, né? E onde eu puder, aquilo que eu construí como atitude, como forma de agir, aquilo que fisicamente está lá, não é? Que é o hospital com seus espaços, que eles possam continuar servindo a sociedade. Aquilo que eu falei para você. Até lembrei agora de uma frase: se você não serve para servir, não serve para viver. É uma frase popular, né? Sim. Então, realmente, assim, eu gosto muito de servir, de saber que contribuir. Então, eu espero que nós não somos eternos aqui, né? Que em algum momento que eu não esteja aqui, ao longo dos anos que se seguirão, todos nós, eu um dia vou, eu não sei, não tenho a menor ideia de como. Acho que eu tenho uma questão de Deus, né? Eu brinco sempre, digo sempre de verdade: se Deus existe, Ele gosta muito de mim, porque Ele me deu tanta coisa, né? As pessoas: não, Ele existe. Eu digo: sim, me deu o direito de pensar, e eu tenho certeza que Ele existe realmente, né? Não dá para não pensar que Deus não existe. Mas assim, eu quero que essas coisas fiquem aí, que possam continuar servindo, né, a sociedade, e que também eu possa ter sido exemplo em algumas coisas para outras pessoas, para ajudar a construir, né? E onde eu não tiver, onde eu errei, né? E se for a necessidade de que seja perdoado, que seja perdoada por aquilo que eu não fiz bem feito, que não foi bom. Amigo, eu vendo sua trajetória, eu já conheci uma parte, mas assim, a gente está caminhando para o final. Mas eu queria realmente deixar registrado que realmente você é uma pessoa visionária, né? Obrigado. Me lembrou bastante, né? Claro que são trajetórias um pouco distintas, mas me lembrou bastante um material publicitário da Apple, de Steve Jobs, né? Não sei se você conhece uma peça publicitária muito famosa, que é Um Brinde aos Loucos, né? Um brinde aos loucos, um brinde àqueles que não se cacham, os criadores de caso, aos parafusos quadrados nos buracos redondos, né? Porque eles não se satisfazem com o status quo. E são eles loucos o bastante, né, para querer mudar alguma coisa. Porque aqueles que realmente são loucos ao ponto de acreditar que vão mudar são aqueles que realmente fazem a mudança. Então, assim, quando eu vejo essa sua trajetória, realmente eu enxergo isso aí, essa visão que você teve. E a mudança na sociedade existe graças a pessoas como você. Então, te agradeço demais. Você é um líder a ser seguido. Eu quero agradecer e, assim, deixar muito claro. E eu gosto muito de pensar assim, me tranquiliza muito, eu me sinto muito bem em saber que eu não sou eu só. Eu sou muitos, né? Sim. Essas pessoas que eu citei e os muitos que estão aqui. Eu estou aqui falando com você e o hospital está em plena atividade. Meus negócios, as clínicas, o Hospital do Coração, tem gente operando, gente sendo atendida, gente na lavanderia, gente fazendo isso. Quer dizer, na verdade, eu sou um entre essas pessoas todas. Eu não sou diferente de nenhum desse. Meu papel é esse: estar aqui com você. Eu não posso chamar quem está fazendo um outro serviço, que às vezes não tem essa habilidade, mas ele tem habilidades que eu não tenho. Então, esse conjunto que faz hoje essa pessoa que está aqui junto com você. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Patrícia.